Eu não sei como é que você se encontra nessa manhã, mas nessa semana eu estou com aquele sentimento de chega, não aguento mais. Muita gente sofrendo. E eu estava ali já, nem pode dar close, não dá muito close não, senão vai pegar os ranhos, tudo, que eu estou já me derramando ali no momento de louvor, porque como ministra ao nosso coração saber que tem um Deus que está do nosso lado, que cuida da gente, mesmo quando a tempestade, o deserto, toda essa loucura chega. Eu não aguento mais abrir o Facebook e encontrar só o Facebook. Hoje você abre e parece um obituário, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram. Esses dias a gente estava conversando na equipe pastoral, até falando sobre o Instagram da nossa denominação, da IPI do Brasil. E eles montaram uma arte vermelha para falar sobre pedido de oração, e uma arte em preto e branco quando vai falar sobre o falecimento. E você vai passando, né, no Instagram, você vai passando, você vê ali a quantidade de gente ou em hospital ou em falecimento. Quantos pastores da IPI partindo? E eu estou falando da nossa denominação, tantas outras. Essa semana foram 2 pastores e um diácono que tem lá no Instagram, que foram noticiados, fora tantas famílias. Mas o pastor Cris, uma história tão difícil. E anteontem, o pastor Newton lá de Osasco, que era amigo da nossa família, amigo do meu sogro, veio visitar a gente em Marília. O presbítero, o diácono Moacir, lá da IPI do Guarujá. Gente, é tanta gente sofrendo. Uma família, o pastor da Bola de Neve de Ponta Grossa, não sei se vocês acompanharam, viram 4 filhos. 4 filhos, o mais velho 10 anos, o mais novo 1 ano e pouco. Morreu o pai e a mãe em uma semana. Primeiro o pai, depois a mãe. 4 crianças. Eu estou com um amigo meu do seminário, mais novo do que eu, com um menino de 7 meses em casa, e ele entubado já. Desses 7 meses ele já está entubado, vai fazer 30 dias. Acabou de plantar uma igreja, acordou agora da sedação, foram tirando, acordou meio assustado, não sabe nem quanto tempo está. Sabe aquela sensação de que eu não aguento mais, está difícil. E aí, como a gente tem uma equipe grande, a gente tem a pregação uma vez por mês. Então faz um mês que eu estou com uma pregação, já sabia que ia pregar dia 28 e estava naquela, tudo preparado. E essa semana, com todos esses acontecimentos, olhando lá, né, mais de 3.000 mortes registrados. É o 3º dia dessa semana que mais de 3.000 pessoas, não é que mais de 3.000 pessoas morreram, mas o registro de óbito. Por 3º dia, 3.000 pessoas. Na nossa cidade, essa semana foram 28 mortes, uma cidade do tamanho da nossa. É muita coisa. E aí na quinta-feira eu ia fazer uma visita de uma pessoa que está em depressão. A depressão está um pouco mais profunda, pediu para não ir. E aí eu conversei com a Paty, eu vim para a minha sala e comecei a clamar, ainda mais na nossa cidade, comecei a clamar, lutar pela vida, orar, interceder pela vida. E Deus me deu esse versículo. E aí de quinta-feira para cá mudou tudo, porque Deus começou a falar no meu coração. E eu quero compartilhar esse único versículo, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Quando diz: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Talvez alguém diria, olhando para essa passagem, que ela deve ter sido escrita por um homem que não conhecia o sofrimento, por alguém que de repente passava por umas leves irritações na vida. Mas quando a gente olha quem escreveu essas linhas, nós sabemos que é alguém que bebeu do cálice do sofrimento, alguém que passou pelas mais diversas lutas, dificuldades, adversidades. O apóstolo Paulo, se você lembrar, 2 Coríntios capítulo 11 e 12, mas principalmente o 11, quando fala do seu relatório, por 5 vezes ele sofreu lá os 40 açoites menos 1,
Por 3 vezes ele apanhou com varas, uma vez apedrejado, 3 naufrágios. E ele fala que durante as suas viagens ele sofreu perigo de assaltantes, perigo nos mares, perigos no rio, perigo no deserto, perigo entre os seus compatriotas, perigo entre os gentios. Passou dificuldade de todo tipo, foi aprisionado. Tudo bem, certa vez em prisão domiciliar, mas também em prisão de masmorra, passando por frio, doença, dificuldade, passando por fome, nudez. É esse camarada que não foi um simples sortudo na vida, que não teve a sua vida como um tapete para atravessar com pétalas de rosa, mas um camarada que sofreu, que sabe o que é sofrer. Esse apóstolo Paulo, ele escreve: eu considero que os nossos sofrimentos presentes, atuais ou momentâneos, dependendo da tua tradução, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele ainda não tinha visitado Roma. Portanto, a carta aos Romanos é um tratado teológico. Ele escreve para aquela turma que ele falava: eu quero chegar aí, primeiro capítulo, eu quero compartilhar um dom com vocês, eu quero compartilhar fruto, eu quero chegar aí. Então, quando ele fala, ele escreve a carta aos Romanos, ele coloca tudo o que ele cria e o que ele praticava. Por isso você olha, a carta aos Romanos tem todo o plano da salvação, tem é um tratado teológico. E esse versículo se encontra justamente nessa mensagem da carta aos Romanos. Você lembrar lá, desde o primeiro capítulo, quando ele vai falar que os homens são indesculpáveis, que Deus os entregou às suas paixões. Capítulo 2 ainda vai falar sobre o juízo divino, falando sobre os judeus. O capítulo 3, ele fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Capítulo 4 vai falar sobre o pai Abraão, que foi justificado por fé, ele creu e isso foi imputado como justiça, falando que o próprio ancestrais dele, o pai da fé, foi justificado pela fé. Capítulo 5 é que ele vai falar: somos justificados pois temos paz com Deus. No capítulo 6, de novo, ele vai falar sobre o 6:23, falando sobre a nossa justificação, sobre o sacrifício de Jesus na cruz e o que ele fez. Capítulo 7, ele vai falar sobre aquela luta que ele tinha: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. Ele termina o capítulo 7 com aquele clamor, aquele grito por socorro, dizendo: desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E aí entra no capítulo 8 dizendo: aquilo que nós não conseguimos fazer, o que eu não consigo fazer nesse corpo limitado, fraco, frágil, Cristo fez através do seu sacrifício na cruz. Ele venceu, e porque ele venceu, nós podemos vencer. E por isso ele chega no versículo 18, falando por toda essa obra de Jesus Cristo, todo esse sacrifício de Jesus por nós, sabendo aquilo que passaríamos, sabendo as nossas dificuldades e tudo aquilo que enfrentaríamos. E ele fala: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo nos ilumine nessa manhã, e que o teu Espírito Santo continue a ministrar ao nosso coração, como já tem ministrado desde o início desse culto. Que o teu Espírito Santo fale claramente, mas de uma forma palpável até, em cada sala, em cada cozinha, em cada quarto. Que o teu Espírito Santo, que não está limitado a prédio físico, e que nem está limitado a tecnologia ou internet ou Wi-Fi, mas o teu Espírito Santo, que é onipresente e está em todos os lugares agora, alcance os nossos corações, ministrando na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria então compartilhar sobre esse versículo, e eu queria fazer algumas considerações nesse único versículo. E a primeira consideração, ou talvez o tema, pensando num tema dessa mensagem, eu pensei no vai passar. Vai passar. O que Deus falou no meu coração na quinta-feira, e sempre quando eu penso nisso, eu tenho essa dificuldade, já sou meio chorão, mas porque eu lembro da minha história, da minha vida. E eu lembro de pessoas que chegavam para mim e falavam: vai passar.
E quando você está no meio do sofrimento, quando você está no meio do deserto, no meio da tribulação, a gente tem dificuldade de ouvir se vai passar. Mas talvez a minha palavra para você hoje é: vai passar. A ideia desse versículo, Paulo sofrendo tudo que passou, ele falou: vai passar. Vamos olhar além do sofrimento. É um olhar para além do sofrimento. Vai passar. E eu quero fazer então algumas considerações nesse versículo. E a primeira consideração que eu faço é que o sofrimento é uma realidade. O sofrimento é uma realidade. O apóstolo Paulo não foge do sofrimento, o apóstolo Paulo não diminui, não minimiza o sofrimento. Ele simplesmente diz que eu considero que os nossos sofrimentos atuais, ou seja, existem, são reais, são legítimos. O sofrimento é uma realidade. E na verdade, se a gente olhar para a história do cristianismo, se a gente olhar para a revelação progressiva desde a queda, desde o momento da queda, sofrer dor é uma realidade do ser humano. Quando nós viramos as costas para o Senhor Jesus, quando nós, como seres humanos no pecado imputado, nós desejamos ser iguais a Deus. E é isso que fala lá: quando eles olharam que o fruto era saboroso ao paladar, era agradável aos olhos, e era dele a possibilidade de obter conhecimento dele, essa vaidade humana. E Caio Fábio tem um livro sensacional que fala do sofrimento, o que o sofrimento ensina. São lições oferecidas por dores inevitáveis. Esse livro é sensacional, e no primeiro capítulo dele fala que a dor é uma bênção. Porque quando nós viramos as costas para o Senhor, nessa vaidade de querer ser igual ao nosso Senhor, de querer conhecer como Ele conhecia, essa foi a tentação do Jardim do Éden. Aí o Senhor vem e fala sobre a dor do parto, a dor do nascimento, e fala para o homem que maldita é a terra por causa de tudo isso. E aí o suor, as ervas daninhas, os espinhos, tudo isso faz parte desse caminho, dessa restauração, dessa redenção. E ele fala então nesse capítulo que a vaidade humana só pode ser curada através da dor. Por isso, quando nós negamos a dor, quando nós fugimos da dor, muitas vezes nós não somos curados. Quando nós minimizamos a dor é um processo, a dor é um caminho. Nasceu, a criança que nasce, a mãe está em dores de parto. A criança que nasce, quando respira, vem rasgando no seu pulmão aquele primeiro ar, porque ela estava lá protegida no útero. E depois diante, a própria existência já crava, já determina a dor. A dor não é uma possibilidade, a dor é uma realidade. Por isso que o Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A dor parece que é inerente do ser humano. O fato de existirmos vai produzir em algum momento da vida dor. E não foi somente o apóstolo Paulo que falou sobre isso. Se a gente olha a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, quando fala das perseguições, fala para uma igreja que está sofrendo perseguição, uma igreja que está sofrendo perdas, uma igreja que está sentindo dor. E é interessante, né? Um camarada que escreve para encorajar sobre o sofrimento, é aquele que não queria que Jesus sofresse de jeito nenhum. Lembra de Mateus, acho que é 13 ou 23 fala, ele não queria que Jesus sofresse de jeito nenhum. Mas esse camarada depois amadurece, e ele prega para a igreja, mandando a carta lá, falando: ó, se vocês estão sofrendo, saibam que dá para ter aprendizados no sofrimento, dá para ter alegria em meio ao sofrimento. Que por sinal é o mesmo que Tiago fala. Tiago, no primeiro capítulo, versículo 2, 3 e 4, quando fala: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vos torneis perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós vamos passar por sofrimento, por perseguição, e a palavra no original grego para várias provações é multiformes, multicoloridas. É todo e qualquer tipo de sofrimento, todo e qualquer tipo de provação, todo e qualquer tipo de privação. Agora, tende por motivo de alegria, não é assim: então tá bom. O mundo, quantas pessoas estão morrendo, a pandemia, a economia, quantas pessoas, a fome, a gente vai ficar sorrindo a toda. Não é isso.
A alegria é saber o que o sofrimento produzirá em nós. A alegria no sentido de ter essa esperança de que tudo vai passar, e ter essa esperança que tem algo além de tudo isso, que a nossa vida não se limita a isso, que a nossa vida não está centrada, limitada somente à dor. Tem algo mais. Por isso que a minha proposta hoje é um olhar para além do sofrimento. Tantas pessoas sofrendo, e nós temos na nossa comunidade, e a gente vai orar por elas. Estou lembrando aqui a dona Edith, que veio nos últimos 2 cultos presenciais, e a gente conversou, ela preocupada com a filha, que já estava num estado difícil, e agora o filho, o Marcelo, também entubado, e a dona Edith lutando pela vida. E aí temos em nosso meio o Alfredo. Eu tenho um amigo meu, Lucas, lá da Águia Ovelha, entubado, ontem foi para o quarto, mas passando por dificuldade. Nós lembramos de tantas pessoas queridas no nosso meio. O Rafael, acho que é neto do Dema, que a gente vai orando, toda essa turma nós vamos interceder ao final. Tem aqui a listinha, o Marcelo, Dona Edith, o seu Aparecido, pessoas do nosso convívio, fora outros. Por causa do seminário a gente tem contato em Facebook, você vai ver, eu tenho um amigo meu de Roraima, eu aprendi a falar isso com ele, porque a gente fala Roraima, né, para cá, lá para ser Roraima. Quanta gente ele está perdendo, quanta gente sofrendo. Tem uma igreja de Belém do Pará que a gente é super parceiro, o pastor me adotou lá, e eu vejo quantas pessoas morrendo, e a gente olha para tudo isso, e a ideia é que vai passar. Não é que a gente vai ficar feliz, alegre, mas tem algo, a gente pode ter esperança, porque tem algo depois de tudo isso. Primeira consideração então é que o sofrimento é uma realidade, mas ao mesmo tempo que o sofrimento é uma realidade, tem uma segunda consideração que eu vejo nesse versículo. O sofrimento tem prazo de validade. O sofrimento tem prazo de validade. O sofrimento não é para sempre. Ele fala que esse sofrimento no tempo presente, ou seja, ele tem um tempo, é para agora, mas ele tem prazo de validade. A primeira coisa que o apóstolo Paulo entende, que ele coloca que os sofrimentos do cristão têm prazo de validade, tem uma duração, tem um limite. E ele entende isso porque ele podia lembrar de Isaías capítulo 53, quando fala que ele levou sobre si, Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, na cruz do Calvário, que nós vamos celebrar a Páscoa, na semana que vem, na sua morte e ressurreição. Ele levou sobre si todas, e quando fala todas, literalmente todas, de toda espécie, de toda intensidade. Ele levou sobre si todas as nossas angústias, todos os nossos desesperos. Ele levou sobre si toda a nossa calamidade, todo o pânico, todos os medos. Ele levou sobre si todos os nossos tormentos, cada perturbação, todas as doenças de corpo, de alma, de espírito, todas as pulsões de agonia, as indizíveis, incompartilháveis. Ele levou sobre si todos os nossos gemidos jamais ouvidos, toda a pulsão de morte jamais descrita. Ele levou sobre si todas as nossas solidões, todas as nossas rejeições, todo o desrespeito que te fizeram, todas as traições, todas as negações. Tudo estava nele, tudo estava sobre ele, e ele levou na cruz do Calvário todas as nossas dores. Por isso, o sofrimento tem prazo de validade, sim, vai passar. Por mais que doa, por mais que seja difícil, mas ele tem prazo de validade, vai passar. O Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. Mas está doendo, pastor. Está doendo, e eu lembro que quando a gente está no meio do sofrimento é difícil, porque o sofrimento, segundos parecem horas, horas parecem dias, dias parecem semanas. Talvez agora, se tem alguém internado em UTI, uma ligação por dia, não é nem lá o boletim da UTI, uma ligação por dia, você fica esperando, ansiosamente, com o coração angustiado, por uma ligação do hospital para saber. E semanas parecem meses, meses parecem anos, e a gente fica ali sem conseguir enxergar o dia de amanhã. Mas eu quero dizer para você, vai passar. Se não agora no porvir, mas tem algo além.
Tem algo para além desse todo o nosso sofrimento. E a última consideração que eu faço, não só que o sofrimento é uma realidade, não só que o sofrimento tem prazo de validade, mas que nós precisamos olhar para além do sofrimento. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, olhar para além do sofrimento, olhar para a glória que será revelada em nós. Quando o apóstolo Paulo, ele olha para essa glória, ele olha muito mais do que um sonho distante. Ele olha muito mais do que algo simplesmente como algo que vai ser alcançado. Mas Paulo faz um exercício de fé, de uma realidade prática. Paulo trabalha com essa glória que será revelada com um poder de influência sobre a sua vida, consolando nos momentos de dificuldade, consolando, confortando, encorajando nos momentos de adversidade, nos momentos de sofrimento, de perseguição, de dor, de doença, de fome, de todas as privações de conforto. Ele lembrava da glória que seria revelada, e ele se encoraja, se fortalece, se mantém em pé, pensando nessa glória que há de ser revelada. Quando fala no versículo 19 de grande expectativa, Romanos 8,19, a ideia dessa expressão, grande expectativa, é alguém que espera com a cabeça em pé, olhando com os olhos fixos para o objeto a ser alcançado. Quando fala da natureza, aguarda com grande expectativa. Essa ideia, a grande expectativa é alguém que está esperando, mas de cabeça erguida, com os olhos fixos, com os olhos fitos, esperando, aguardando ansiosamente o seu objeto. É aquilo que Paulo diz. Ele está ali, no meio do sofrimento, no tempo presente, mas que tem prazo de validade, mas pensando na glória que será revelada. E aí eu vou abrir meu coração para vocês. Quando eu penso na glória que será revelada, eu penso aquilo que Deus vai fazer em nós, depois de passar tudo isso. Quando a gente fala, não aguento mais essa vida, não aguento mais o que nós estamos passando, não aguento mais o que nós estamos enfrentando, eu penso nessa glória de um corpo restaurado, de um corpo perfeito. Sabe quando a gente não aguenta mais? O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. Esse corpo cheio de corrupção, que será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo mortal, esse corpo que foi semeado em vergonha, em humilhação, vai ser ressuscitado em glória. Esse corpo que foi semeado em fraqueza, em limitações, em dificuldade, vai ser ressuscitado em força, em vigor. Quando eu olho para o meu corpo, e eu falo, gente, uma coisa simples, eu fico pensando, depois dos 30 anos, eu fiz atividade física a vida toda, depois dos 30 anos eu senti o metabolismo desacelerar, depois dos 40 mais ainda, estou com 43, e eu não consigo mais jogar futebol, quer dizer, consigo jogar, mas depois meu joelho fica duro, rígido, estou com edema ósseo. E quem me conhece sabe que eu era viciado em futebol. Já é vitória. Já falei eu era viciado em futebol. Eu era viciado em futebol. Gente, para mim eu tive que viver um luto para parar de jogar bola. Eu continuo treinando praticamente todos os dias, mas sentindo dor praticamente todos os dias. Dor. Mas dói o joelho, dói o cotovelo, dói o ombro, dói. E eu estou falando de algo pequeno. Imagina o corpo glorificado, a glória de um corpo restaurado, que você vai ter um pulmão, que você vai puxar o ar e ele vai vir, que você não vai ter mais febre, essa limitação da gente ser tão frágil, que um vírus que a gente não consegue nem ver e controlar, derruba tanta gente no nosso meio, mas a gente vai ter um corpo glorificado, e a gente pode esperar nisso, um corpo forte, um corpo perfeito, um corpo que vai sair dessa corrupção. Esse corpo limitado, frágil, vai ter um corpo cheio de glória e força do nosso Senhor. Mas não só o corpo perfeito, não só um corpo glorificado, mas a glória de uma mente transformada. Você já parou para pensar nisso? A glória de uma mente transformada. Gente, se a gente para as nossas inquietações, eu tenho tanta dúvida. É tanta dúvida do porquê que tudo isso está acontecendo. Por que tanta gente sofrendo?
Por quê? Qual é o propósito, Deus? Qual é o propósito de tudo isso? Imagina a gente poder, como fala 1 João, que nós seremos semelhantes a Ele, que nós teremos a mente de Cristo. Imagina essa glória de chegar no final e você entender tudo de uma maneira clara, de uma maneira transparente, todas as decisões do Senhor Jesus, a gente poder entender na glória todos os desígnios de Deus, a gente poder entender todas as nossas inquietações, todas as nossas incoerências, e a gente poder clarear nessa glória, poder tirar toda a minha escuridão, todas as minhas trevas, todas as minhas densas trevas, e de repente aquilo se clareia, e falar: puxa Deus, agora eu entendo os teus propósitos, eu entendo as tuas decisões, eu entendo a tua soberania, porque eu questiono tanta coisa. A glória que há de ser revelada, de um corpo perfeito, de uma mente transformada, e por fim, e talvez o que mais me pega, de uma santidade restaurada. Imagina que glória a gente poder celebrar o fim dessa luta entre a carne e o espírito. Por isso que Paulo fala que nada pode se comparar à glória que em nós será revelada. Vai acabar toda essa luta do nosso desejo carnal, toda essa luta de todas as manhãs, de gritar, de se irar, toda a luta de todo dia, de denegrir a imagem de alguém, talvez a ganância, talvez o desejo de consumir as coisas, talvez o desejo, a luta de amar ao dinheiro. Não sei qual é a tua luta, mas o que Paulo fala é que existe uma glória que há de ser revelada, e eu fico imaginando aqui, abrindo meu coração, essa glória num corpo perfeito, numa mente transformada e numa santidade restaurada. Vai acabar essa luta do bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu vou lá e faço, e aí eu descubro que dentro de mim existe a lei do pecado e da morte, que luta constantemente. Mas um dia isso vai passar, e quando passar todo esse sofrimento na era presente, nós teremos essa glória que há de ser revelada, uma vida de santidade perfeita diante do Pai, totalmente transparente. Não haverá mais culpa, não haverá mais remorso. Você não vai precisar mais olhar para trás e ver por que eu fiz isso. Você não vai precisar mais olhar para trás e falar assim: pô, não dá para voltar no tempo, não dá para tirar essa mancha do meu currículo, não dá para tirar essa mancha da minha vida. Você vai olhar para trás e não vai sentir mais nada, porque a santidade completa, plena, estará restaurada. E é isso que o apóstolo Paulo fala: não tem como comparar o nosso sofrimento presente com essa glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Eu quero só concluir dizendo que Paulo fala que não dá para colocar numa balança. Não dá para colocar numa balança. O que ele diz é literalmente isso: não pode ser comparado. A gente fica tentando comparar, não é? A gente fica tentando comparar, como se fosse colocar num prato de balança, esse prato voa. Não é para colocar nesse prato. Não pode comparar. Porque, querido, minha querida, um segundo no paraíso, um segundo experimentando essa glória, não se compara a uma vida toda de sofrimento, de perda, de gemido, de dores. Eu não sei como é que é a tua vida, não sei o que você tem enfrentado, mas eu posso dizer para você que apenas um segundo, talvez um respirar, uma enchida de pulmão no paraíso, na Nova Jerusalém, uma enchida, uma estufada de ar na Nova Jerusalém, não se compara a toda uma vida cheia de dor e sofrimento. É isso que o apóstolo Paulo fala, e que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e nos ensine a vivermos além, a enxergarmos além, a desejarmos além do sofrimento na área presente. Lembre-se sempre, o sofrimento é real, ele é uma realidade, mas ele tem prazo de validade, vai passar, e a gente pode olhar para além do sofrimento, para essa glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Vai passar, porque eu não considero que
que os nossos sofrimentos atuais, presentes e momentâneos, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu quero terminar com um momento de intercessão. Eu quero clamar ao Senhor por todas essas famílias que têm sofrido, por todas as famílias que perderam, tanto do nosso convívio, tantos outros que não sabemos. Pastores, líderes, pessoas, vizinhos, parentes, tanta gente. Nós nos lembramos dos nossos aqui, a Dona Edith, o Marcelo, o Senhor Aparecido, o Alfredo, o Rafael. Quero colocar a vida do Lucas, que está internado, marido da Flávia. Quero lembrar dessa família de Ponta Grossa, os pastores da Bola de Neve, o pai e a mãe que partiram. Lembrar dos pastores da IPI, pastor Marcelo, que a gente tem orado e clamado por ele, pela sua recuperação plena. Pessoas que já passaram pelo Covid, mas que estão lutando com as sequelas dessa enfermidade, por uma recuperação plena, por uma recuperação completa. Eu quero te convidar a encerrar esse culto nesse momento de intercessão. Feche os teus olhos, clame ao Senhor. A família do Nilton, é Dalva, né? Dalva, a esposa do Nilton. A Dalva que perdeu o seu marido agora. Pastores da IPI que partiram. A família do Cris, sua esposa Carol, seus 2 filhos, Daniel e Felipe. Vamos clamar ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes quando nos chegamos ao Senhor, as palavras nos fogem porque nós não sabemos nem orar como convém. E muitas vezes quando a gente chega diante do Senhor para rasgar mesmo o nosso coração, para rasgar mesmo a nossa mente, os nossos pensamentos, Pai, a gente nem entende o que está acontecendo. A gente fica perguntando o porquê de tudo isso, porquê de tanta dor, porquê de tanto sofrimento. Pai, quando a gente olha para textos como esse, a gente entende sim, na nossa intelectualidade, que o sofrimento é real e vai passar, mas é tão difícil, porque a gente não consegue entender essa glória que ainda tem lá pela frente. Então nos ensina, Pai, aumenta a nossa fé, ensina a gente a contemplar o Senhor, como nós cantamos, contempla o Senhor e Ele te levantará, porque o Senhor vem para nos salvar. E agora nós clamamos, ó Deus, que a Tua salvação venha sobre essas famílias, que a Tua mão estendida venha sobre esta casa, venha sobre esse lar, tirando toda a depressão. Que a Tua mão estendida venha sobre cada UTI, sobre cada leito, trazendo a Tua provisão, a Tua cura, a Tua saúde. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela nossa cidade, nós clamamos ao Senhor pela nossa nação. Entra com a Tua provisão, ó Pai, entra com a Tua provisão. Traz consolo àqueles que sofrem, traz cura àqueles que precisam. Estende a Tua mão e vem com a Tua salvação, porque o Senhor vem para nos salvar. O Senhor tem um propósito, e aquele que começou a boa obra é fiel e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então completa a Tua obra, completa a Tua obra nos Teus filhos, Senhor. Completa a Tua obra em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, sussurra no ouvido de cada família: isso vai passar, agora ou no porvir, mas isso vai passar, porque a nossa vida não se limita somente a esta terra, porque se a nossa esperança se resume somente a essa vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, abre os nossos olhos e coloca a nossa mente no céu. Traz a nossa mente com os pés aqui na terra, no meio do sofrimento, mas com a nossa mente na Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais sofrimento, onde estaremos sempre, eternamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, vem com a Tua salvação, para a Tua honra e para a Tua glória é que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, esse Pai onipresente, onisciente, onipotente, o Pai da cura, o Pai da saúde, o Pai da provisão,
e que o consolo do Espírito Santo de Deus, os dons, o fruto, esteja sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada leito na UTI, sobre cada quarto de hospital, sobre cada acamado dentro de casa, sobre cada vida que sofre, sobre cada família preocupada. Que teu Espírito Santo possa preencher os corações agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.